Dando um bom dia a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 121ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de novembro de 2022, sob a presidência do deputado Moacir Sopelsa, às 14 horas do dia 30 de novembro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado Gessé Lopes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Neudi Sareta, PT. Ao ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário ordem do dia. Em votação, foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem de veto 520/2020, aposto ao projeto de lei número 30/2019, com a seguinte votação: 20 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o voto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 811/2021, aposto ao projeto de lei 27/2020, com a seguinte votação: 22 votos sim, 1 voto não e uma abstenção. Foi mantido o voto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 916/2021, aposto ao projeto Lei 496/2019, com a seguinte votação: 20 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Kennedy Nunes, foi rejeitado o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 1066/2022, aposto ao projeto de Lei 78/2019, com a seguinte votação: nenhum voto sim, 25 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem 1069/2022, aposto ao projeto de lei 11/2021, com a seguinte votação: 21 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 1075/2022, aposto ao projeto de lei 151/2019, com a seguinte votação: 22 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Foi rejeitado o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem número 1219/2022, aposto ao projeto de lei número 275/2021, com a seguinte votação: 4 votos sim, 22 votos não e nenhuma abstenção. Na sequência, foram aprovados em turno único os projetos de lei números 220/2019, este com emenda substitutiva global 476, com emenda substitutiva global 15 e 117/2021, 268 com emenda substitutiva global 286 e 324/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado Ivan Nats, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 149, com emenda substitutiva global. Foram aprovadas as moções números 883 a 887 de 2022.
e o requerimento número 1646/2022. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 1639 a 1645, 1647 e 1648/2022. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. E para constar, segundo o secretário, lavou a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, que era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passamos às breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Neudi Sareto, a quem concedemos a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, não poderíamos, nesta manhã, deixar de vir a essa tribuna, em primeiro lugar, nos solidarizar com as vítimas das intensas chuvas que têm caído sobre o estado de Santa Catarina, nos últimos dias, nas últimas horas, causando vítimas, causando estragos, causando transtornos. Nós temos, não só em Santa Catarina, mas em algumas regiões, especialmente aqui do sul do país, inclusive aqui na divisa, próxima à divisa Santa Catarina, interdição de rodovia, onde houve um grande deslizamento, deputado Kennedy, da sua região, causando vítimas, ainda sendo feito o trabalho lá de busca das pessoas que estão ainda soterradas e desaparecidas. E aqui, de forma muito intensa, na Grande Florianópolis, especialmente na noite de ontem, muitos problemas, uma chuva intensa, na região de Palhoça, muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, há casas que foram inundadas, ruas alagadas. Então, eu sei que a Defesa Civil já estadual está olhando isso, mas deixamos aqui o nosso pedido, né, para que seja feito todos os esforços possíveis por parte do Governo do Estado, através da Defesa Civil, junto com as Defesa Civil dos respectivos municípios, para buscar atender as vítimas destas chuvas intensas que ocorreram e ainda estão ocorrendo aqui em Santa Catarina. Muitos problemas registrados, como eu disse, especialmente na noite de ontem. Nossa solidariedade a todos aqueles que estão sofrendo, que estão tendo dificuldades, que são vítimas dessas chuvaradas, mas além da solidariedade, é o nosso apelo, o nosso pedido para que sejam feitos e colocada todos os equipamentos necessários da estrutura estadual para atender as pessoas que estão sendo vítimas dessas chuvaradas. Era esse o registro, senhor presidente, que gostaria de fazer nessa manhã, mais uma vez, me solidarizando a todos aqueles que estão sofrendo em função desse excesso de chuvas. Obrigado. Obrigado, deputado. Ainda usando o tempo dividiram o tempo com a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Obrigado, senhor presidente. Exatamente indo na mesma linha que o deputado Neudi Sareta traz, fazendo este registro destes últimos acontecimentos aqui, nesta grande região litorânea, gostaria também, deputado Maurício, de fazer a lembrança que a Assembleia Legislativa ela tem feito um gesto muito importante, onde ela tem disponibilizado, através desta casa,
o montante de 5 milhões de reais diretamente encaminhados à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para atender as vítimas e a estes acontecimentos, né, que por este momento estão se dando no conjunto do nosso Estado. E eu gostaria, além de trazer presente esta grande preocupação, ao mesmo tempo também chamar a atenção, porque esses fenômenos, eles estão acontecendo e, com toda a certeza, eles vão se agravar a cada vez mais, principalmente no nosso Estado. É claro que em outras regiões do nosso país e do planeta acontecerão, mas no estado de Santa Catarina, esses fenômenos, de um lado muita chuva, de outro estiagem, ou outros tipos de intempéries, nós estamos sujeitos a conviver com esta triste realidade. Infelizmente, nós vivemos um momento do aquecimento global, e isso, com toda certeza, ele traz mudanças drásticas no conjunto das relações do nosso planeta. Então, por isso que cada vez mais nós temos que estar atentos, mas ao mesmo tempo também nos desafiando a construir ações políticas para a gente poder amenizar esses fenômenos que vêm acontecendo. E claro que tudo isso, ele é consequência, muitas vezes ou quase sempre, do comportamento humano que ele se dá nas diferentes regiões do nosso estado, do país e do planeta. Portanto, nós temos que rever essa nossa relação com o ambiente e com o planeta. Nós fazemos parte, somos parte integrante, né? E nós temos que saber conviver para que a gente possa também, através desta nossa relação, quem sabe, amenizar este conjunto de fenômenos que a tendência é de agravamento no nosso planeta. Então, externar aqui, da mesma forma que o deputado Neudi Sareta o fez, a solidariedade às pessoas diretamente atingidas, que são milhares de pessoas em toda a grande região litorânea, pelas chuvas, pelas cheias, mas ao mesmo tempo também pelo nosso povo da grande região oeste, meio oeste, que já está altamente preocupado com a falta de chuva. Vejam vocês a contradição. No espaço de 500 quilômetros, nós vivemos essa dura e triste realidade. De um lado, cheias, e de outro lado, a ausência da chuva. Portanto, nos remete a profundas reflexões e atitudes com relação à nossa relação com este planeta, que clama por uma relação mais harmoniosa, para que a gente possa saber conviver e viver bem neste contexto e nessa situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baltzeira, bem lembrado por Vossa Excelência, que ontem, na reunião da mesa diretora, ficou definido esse repasse de 5 milhões da Assembleia de Devolução ao Governo do Estado, e foi anunciado pelo presidente Moacir Sopelso essa devolução ao governo para a Defesa Civil atuar nessa situação de emergência que Santa Catarina enfrenta. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha pela TVAL, pelas redes digitais e também aqui pessoalmente. Eu vou continuar na esteira da fala do deputado Neudi Sareta, deputado Padre Pedro, sobre essa questão que nós estamos vivendo com relação ao
a esse momento trágico. Em 2009, deputado Neudir Sareta, eu defendi nessa casa, infelizmente não houve evolução, a necessidade de criação de um fundo para atendimento de catástrofes e essas questões. Por quê? Por que nós dependemos, Padre Pedro, de ações como essa que foi anunciada e decidida ontem na nossa reunião da mesa diretora, de repasse de 5 milhões de reais para a Defesa Civil, para que possa atender o emergencial. Nesse momento, o que é o emergencial? Bom, nesse momento, o emergencial são as pontes que estão sendo danificadas, ainda na região aqui da Grande Florianópolis, na região de Joinville, na região de Jaraguá do Sul, muitas pontes danificadas, né? Então, ou seja, precisa daquela ação imediata do tratamento, a salvaguarda das pessoas que, porventura, ficarem sem a casa. Eu ainda hoje recebi, nessa madrugada, ficamos até mais tarde, acompanhando toda a movimentação da Defesa Civil e das pessoas que sempre nos procuram. Teve uma imagem que me impressionou, presidente, aqui de Florianópolis, onde a água entrou pela janela da casa e passou por cima do colchão, tornando uma cachoeira. É impressionante a imagem que aconteceu aqui. Queda de barreiras, queda de muro, pontes danificadas, pontes de arames danificadas aqui na região da Grande Florianópolis. E isso tudo o que acontece? Nós não podemos, eu pelo menos defendo, que nós não podemos esperar que aconteça um fato para que daí a gente possa só remediar ou fazer aquele atendimento. A grande importância que tem na Defesa Civil é a previsão, é a mitigação dos problemas. Eu me lembro que em 2009, quando eu propus aqui o fundo, a criação de um fundo, defendi a criação de um fundo estadual, onde parte da receita vai para este fundo, e também há a possibilidade de empresas que, por exemplo, são multadas ou que dependem para pagar alguma coisa de algo que não foi feito. O Tribunal de Justiça, por exemplo, a Justiça também pode destinar recursos para este fundo, para que possamos ter não só o orçamento, na peça orçamentária, o orçamento da Secretaria de Defesa Civil, mas também temos um fundo. A necessidade desse fundo de atendimento a catástrofes é o grande start que pode ter, porque você, além de ter o recurso lá, você tem outras formas para atendimento emergencial daquilo que acontece. Como disse o deputado Padre Pedro e o deputado Neudir Sareta aqui, infelizmente a gente vai ter que se acostumar cada vez mais com esses problemas, por conta da natureza. A natureza, ela cobra, e por muito tempo nós, humanos, não respeitamos a natureza. E então, esta é a minha defesa. Eu continuo, de 2009 até hoje, defendendo a criação deste fundo. Nós não podemos mais esperar, como por exemplo, nesta semana, na terça-feira, eu participei em Brasília, junto com o governador eleito, o senador Jorginho Melo, e o fórum da bancada catarinense, uma reunião com a Defesa Civil local e a Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional sempre atende da maneira possível, só que é o seguinte: quando dá uma enchente, ou um momento como este aqui que estamos vivendo em Santa Catarina, também está acontecendo em outras partes do país. Nós temos que entender que a Defesa Civil Nacional, ela atende um país e um território que é território considerado como se fosse um continente. E se aqui nós estamos hoje tendo problema com as cheias, lá na frente, lá no outro estado desse nosso grande continente chamado Brasil, pode estar sendo uma catástrofe de um outro movimento da natureza. Então, nós não podemos só depender da disponibilidade da Defesa Civil Nacional. Nós precisamos, nós aqui em Santa Catarina, nos movimentarmos e criarmos um seguro, criarmos um fundo, para que nesses casos nós não possamos ter a necessidade de depender das movimentações orçamentárias para atender a emergência que é nos dada. E além disso, é preciso a gente também respeitar a natureza.
fazer cuidado com as encostas, com as margens dos rios, porque o ser humano sempre quer dar um passo a mais, desrespeitando a natureza. Então, a minha solidariedade à Defesa Civil, na reunião que nós tivemos na terça-feira, naquele momento, nós tínhamos quase 200 pessoas já sem abrigo, ou em abrigo, sem casa em Santa Catarina, e agora nós tínhamos 8 municípios na terça-feira já em estado de emergência, com certeza, agora, por conta das últimas chuvas, ou seja, principalmente de ontem para hoje, a chuva acaba colocando os prefeitos numa necessidade de decretar o estado de emergência para criar a forma mais ágil de atendimento dessas necessidades. Também estamos ansiosos, oprimidos, atentos, com relação à grande tragédia que aconteceu na BR-376, que em 1997, naquele mesmo local, 2 momentos aqui que me deixa extremamente sensível para tratar desse problema, porque em 1997, naquele mesmo local, eu sofri um grande acidente, que Deus me deu uma nova vida. 14 veículos que foram envolvidos, uma carreta que despencou sem freio e que passou por cima de 14 veículos, 4 mortes, 16 feridos, e eu consegui sobreviver, sendo que eu fui o primeiro veículo atingido, bem ali na descida da Petrobras, da BR-376. E na segunda-feira, quando eu subia para pegar o voo em Curitiba, eu passei ali naquele local meia hora antes do acidente. E eu me lembro que na subida, tinha quase que 5 centímetros de lâmina d'água que descia pela BR, e quando eu cheguei no aeroporto, em Curitiba, para pegar o voo, eu vi que tinha acontecido a tragédia. Ou seja, como a nossa vida, ela é frágil, como a nossa vida é frágil. E para encerrar, é preciso a gente incluir, senhor presidente, no currículo escolar, a matéria sobre essa questão. Eu me lembro que em 2009 eu fui no Japão com o governador da época, Raimundo Colombo, sobre essa questão da defesa civil, do atendimento, da mitigação, da prevenção. E tinha logo surgido ou dado aquele tsunami na costa do Japão. E o que me chamou a atenção é que tinha uma escola lá naquela região que o tsunami, como é que funciona? E eu já tenho nessa casa, nos anais dessa casa, várias falas minhas com relação a esse tema, mas é bom relembrar. O tsunami, quando vai acontecer, o mar seca, porque a onda seca, a faixa de areia aumenta, o mar vai para lá e logo depois vem o tsunami. As crianças, por terem na grade curricular a matéria sobre prevenção de catástrofes, quando olharam que o mar secou, o que nós faríamos? Vamos lá, nós brasileiros, na beirada do mar, de repente, aquela faixa de areia, que não é de aterro como foi em Balneário Camboriú, mas você está na beirada do mar e de repente o mar seca. O que passa pela tua cabeça? Primeiro de tudo, nos dias de hoje, vou fazer uma foto e publicar no Instagram ou nas redes sociais. Vou fazer um vídeo. Gente, olha aí que legal, a areia foi. Por quê? Porque a gente não aprendeu que isso é sinal que a natureza está dizendo: escapa porque vem água aí. Aquela escola só salvou todas as crianças por conta que quando viu que o mar saiu, aumentou a areia, eles correram e subiram na parte superior da escola. Por quê? Porque eles sabiam na aula que logo depois que o mar seca, vem o tsunami. É preciso a gente aprender isso, desde a escola, para criarmos uma geração com esta prevenção da mitigação dos casos das tragédias que acontecem no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, verdadeiro e importante.
Agora passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PSD. Segundo horário ao PT, já falaram o deputado Padre Pedro e Neudir Sareta. Terceiro horário ao Podemos, Bloco MDB Novo, União, PL, Bloco PDT, PSTB, Republicanos e o último horário ao PP. Não havendo oradores inscritos, nós passamos à ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. PL 162.7/2022. Votação. Votação, redação final. Aqui nós temos vários projetos em votação e redação final. Fazer a leitura, se todos os deputados concordam, votamos em conjunto. Votação, redação final, PL 15.8/2021, autoria deputado Maurício Goulart. Votação, redação final, PL 117.2, autoria deputado Valdir Cobalcini. Votação da redação final, PL 149, autoria deputado Sérgio Mota. Votação da redação final, PL 220, autoria deputado Kennedy Nunes. Votação da redação final, PL 268.5, deputada Ada Faraco de Luca. Votação da redação final, PL 286, deputado Júlio Garcia. Votação da redação final, PL 324.7, autor deputado José Milton Schaeffer. Votação da redação final, PL 476.0/2021, autoria deputado Mauro de Nadal. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, PL 350.9, autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único, item 35, referente ao município de Içara, da Lei 18.278/2021, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação do Centro de Tratamento de Adicções de Içara para Centro de Tratamento de Adicções, CETRAD. Parecer favorável, em discussão, em votação, aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 437, autor deputado Neudir Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina informações acerca da pavimentação asfáltica da rodovia que interliga os municípios de Abdon Batista e Anita Garibaldi. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 888, deputado Mauro de Nadal, cumprimentando o senhor César Seabra, diretor de jornalismo da NSC TV, pelo quadro Agro 5.0, exibido no Bom Dia Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 889, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando o senhor José Seferino Pedroso por ter sido eleito presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 890, autor deputado Sérgio Mota,
cumprimentando o agente da Guarda Municipal Lucas da Silva Maia pelo salvamento de uma vítima em tentativa de suicídio no município de Tubarão. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 891, autor deputado Sérgio Mota, cumprimentando o atleta catarinense Davi da Luz de Mato pelas conquistas dos Jogos Escolares Catarinenses, Copa Santa Catarina e Jogos Escolares Brasileiros. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1649 a 1654. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 683 a 685 e 687. Passamos às explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial, hoje às 19 horas, em homenagem aos 200 anos de fundação do Grande Oriente Brasil e aos 72 anos de fundação do Grande Oriente Brasil Santa Catarina. Com a nossa preocupação e trabalho aí de toda a Assembleia, junto à Defesa Civil, acompanhando esses acontecimentos climáticos graves em todo o litoral catarinense, dizer que toda a Assembleia está mobilizada, todos os senhores deputados, inclusive a Assembleia Legislativa, como já foi dito, já destinou recursos para que a Defesa Civil receba da Assembleia 5 milhões para ajudar no combate aos danos causados aí por essa tragédia. Mais uma vez, como disse o deputado Sareta, Padre Pedro, Kennedy, difícil entender. Até uma parte do estado ainda seca, precisando de água para a agricultura, e o litoral aqui, quem não está acompanhando, não sente a gravidade e o volume da chuva que está caindo. Mas a Assembleia, com todos os seus deputados, está dando toda a atenção a todas as regiões, acompanhando junto à Defesa Civil e ao Governo do Estado toda essa situação. Obrigado. Está encerrada a sessão.